Olá, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais uma live do RDTV. Hoje nós vamos falar sobre a endometriose, principalmente sobre as fortes dores que ela causa também, e muitas vezes até chegam a incapacitar essas mulheres aí para o trabalho, para o dia a dia, para as tarefas. Para falar sobre esse assunto, convido o Dr. Rogério Tadeu Feliz, cirurgião ginecológico do Hospital e Maternidade Brasil. Seja bem-vindo, doutor. Obrigada por falar conosco. Eu é que agradeço pelo convite e pela oportunidade de falar de um assunto tão importante, tão relevante para as mulheres. Doutor, vamos começar então explicando, de repente, para quem não conhece, que está acompanhando essa live, ou que possa acompanhar, o que é a endometriose. Ela comete mulheres aí dentro de alguma faixa etária, por exemplo? Sim, então vamos lá. A endometriose é uma doença onde o tecido que reveste o útero internamente, que chama-se endométrio, por algum motivo ele sai do seu local de origem e se implanta em outros locais. Então acredita-se que esse tecido, que é o endométrio, ele migre através das tubas uterinas para dentro da cavidade abdominal e ele começa a se implantar na cavidade abdominal. Então a endometriose, por definição, é o tecido endometrial fora do seu local de origem, que seria dentro do útero. Toda vez que ele está fora do local de origem, ele é considerado endometriose. Os lugares mais frequentemente acometidos pela endometriose é a cavidade abdominal, o intestino, peritônio, a bexiga, os ovários, as tubas uterinas. Então, em qualquer lugar que esse tecido se implante, ele vai gerar essa doença chamada endometriose. Com relação à faixa etária, a endometriose acomete mulheres na idade fértil, na idade reprodutiva, ou seja, dos 15 até os 49, 50 anos de idade. Então, são mulheres jovens que têm essa doença. Doutor, e quais são os sintomas, por exemplo, para essa mulher saber que ela está com endometriose, que essa dor que ela sente caracteriza, então, ou que deve levantar um alerta nela? O principal sintoma da endometriose é a dor. Geralmente, as mulheres com endometriose, elas sentem dor desde jovens, então são aquelas meninas muito jovens que têm cólicas menstruais intensas e elas relatam que essas cólicas vão piorando ao longo do tempo. Então, o sintoma mais comum é a dor, é a cólica menstrual, geralmente tem início desde a juventude e vai piorando ao longo do tempo. Além das cólicas menstruais, as mulheres com endometriose também relatam dor na relação sexual, elas relatam, às vezes, dependendo se essa endometriose está comprometendo a bexiga, ardência para urinar, ela vai no pronto-socorro e não tem infecção de urina, então isso pode ser um sinal de endometriose na bexiga. Algumas mulheres têm dor ao evacuar também, então isso também pode ser um sinal de endometriose no intestino. Então, essa mulher, ela deve procurar auxílio, deve procurar ajuda para que sejam feitos exames para investigar essa endometriose. Além da dor, um outro sintoma, vamos dizer assim, frequente é a dificuldade para engravidar. Então, muitas mulheres com endometriose podem ter infertilidade em decorrência da doença. Então, isso também pode ser um indício de endometriose. Agora, pegando essa última questão que o senhor trouxe da infertilidade, pode ser revertida, doutor, se essa endometriose for bem tratada ou, de repente, se essa mulher congelar os óvulos? Sim, com certeza. Então, isso é importante. Se essa doença for adequadamente tratada, essa infertilidade pode ser revertida sim, e mesmo naqueles casos muito graves, a mulher pode engravidar com auxílio de técnicas de reprodução assistida, fertilização. Então, mesmo nos casos mais severos, a gente tem como utilizar técnicas avançadas de reprodução assistida para que essa mulher possa engravidar. Então, não significa que porque ela tem endometriose que ela não vai engravidar, muito pelo contrário. Essa situação ela pode ser revertida tanto pelo tratamento da endometriose, assim como pela utilização de técnicas de reprodução humana. O senhor citou também nos bastidores sobre essa demora, né, na ajuda, demora nesse tratamento. Muitas mulheres hoje conseguem esse diagnóstico de forma tardia? Então, isso é um problema não só aqui nosso, brasileiro, mas no mundo inteiro. Existem estudos que mostram que o tempo entre o início dos sintomas
E o diagnóstico da endometriose pode variar de 8 a 12 anos. Mas isso não é uma exclusividade nossa do Brasil, muito pelo contrário. O Brasil é um dos países onde a gente pode se orgulhar tanto do diagnóstico como do tratamento da endometriose. Mas no mundo inteiro existe uma demora para se fazer o diagnóstico. Por que essa demora? Porque as pessoas não valorizam o sintoma de dor. Então, muitas mulheres têm dor desde muito jovem. Frequentemente, essa dor ela é considerada normal, o que não é normal, e é negligenciada tanto pelas próprias pessoas como pelos profissionais de saúde. Então, durante muitos anos, essa mulher passa dor e nunca se investiga a endometriose. Então, essa nossa grande batalha hoje, nós ginecologistas que tratamos de endometriose, tanto que existe campanha do Março Amarelo, que é o mês de conscientização da importância do diagnóstico da endometriose, que é para que essas mulheres que têm dor, que vai no pronto-socorro todos os meses para tomar medicamento para dor, que faz uso de analgésico todo mês quando fica menstruada, que não consegue trabalhar, que essa mulher ela é uma forte candidata a ter endometriose, que ela deve procurar o serviço médico. E exatamente pelas pessoas não valorizarem esse sintoma de dor, que demora-se tanto para ser feito o diagnóstico. E aí, a partir do momento que tem esse diagnóstico, então, doutor, quais são as formas de tratamento? Então, nos casos mais leves, a gente pode tratar a endometriose com analgésicos, lógico, para melhorar a dor, e com anticoncepcional oral. Então, às vezes, o anticoncepcional é uma ferramenta que pode ser muito utilizada no tratamento das endometrioses graus mais leves. Nesses casos, o próprio anticoncepcional, seja ele contínuo ou com pausa, ele vai trazer um conforto maior para essa mulher que tem endometriose. Mesmo você fazendo o tratamento com remédio, é necessário que essa mulher faça exames com uma frequência para a gente ver se essa doença está sob controle e se ela não está piorando. Então, existem duas formas da gente ver se o nosso tratamento com remédio está sendo eficaz. Primeiro, se ela está tendo melhora dos sintomas de dor. E segundo, pelos exames de imagem para ver se ela não está piorando do ponto de vista da lesão estar progredindo mesmo diante do tratamento. Agora, nos casos mais graves, geralmente o remédio não é suficiente, sendo necessário o tratamento cirúrgico. Então, o tratamento cirúrgico ele fica reservado para os casos mais graves ou até mesmo daquelas mulheres com dificuldade para engravidar. E aí, esse tratamento cirúrgico, essas mulheres têm algum tipo de restrição? Por exemplo, as mulheres que podem fazer, podem se submeter? Na verdade, assim, hoje em dia, o tratamento cirúrgico de escolha é a cirurgia minimamente invasiva, que é a videolaparoscopia ou a cirurgia robótica, e o objetivo da cirurgia é remover as lesões de endometriose. Então, é tentar fazer com que aquele órgão fique o mais próximo do normal possível. E essas cirurgias chamadas minimamente invasivas, que são feitas por sistemas de vídeo ou por um sistema robótico, a gente remove o tecido doente e essa mulher pode voltar para suas atividades normais com um tempo mais rápido. Antigamente, as cirurgias convencionais, o tempo de recuperação dessa mulher era muito mais longo, ela tinha mais dor em decorrência da abordagem cirúrgica, e hoje a gente consegue ter um controle maior da dor, exatamente por ser cirurgias menos agressivas, e ela consegue retornar à sua atividade com um tempo menor. Doutor, e as mulheres que precisam do tratamento no Sistema Único de Saúde, por exemplo? Hoje, em média, qual é o tempo para esse diagnóstico de uma mulher com endometriose na rede pública? Felizmente, hoje, na rede pública, a gente tem muitos centros de endometriose, geralmente vinculados às grandes universidades. Então, em todas as cidades, particularmente aqui no ABC e no estado de São Paulo, a gente tem vários centros de tratamento de endometriose vinculados às universidades. Então,
na Faculdade de Medicina do ABC, no Hospital das Clínicas, na Santa Casa de São Paulo, na Unicamp, são grandes universidades que geralmente têm centros de endometriose, onde essas pacientes são referenciadas e tratadas. O tratamento da endometriose, geralmente, ela exige uma equipe multidisciplinar, então não é um único médico. Então, geralmente tem um ginecologista, o gastrocirurgião, urologista, médico especialista em dor, nutricionista, fisioterapeuta, psicólogo. Então, geralmente são centros de tratamento. E hoje, praticamente no país inteiro, né, a gente tem centros de tratamento, mesmo no serviço público, que são referência no tratamento da endometriose. Então, geralmente a paciente no sistema público, como que isso funciona? A paciente busca um posto de saúde, onde ela relata para o médico o que ela está sentindo, esse médico vai fazer uma investigação. Diante do diagnóstico da endometriose, ele vai referenciar essa mulher para um centro de tratamento especializado. E esse tratamento é coberto até pelo Sistema Único de Saúde. Então, isso é uma coisa que a gente tem de vantagem, e mesmo os medicamentos às vezes mais caros, são oferecidos pelas farmácias de alto custo do SUS. A gente recebeu algumas perguntas aqui da redação, por exemplo, o uso precoce de pílula ou outro fator externo pode favorecer o aparecimento dessa doença? Não, favorecer não. O uso de pílula, ela melhora os sintomas das cólicas e, às vezes, o que acontece? Isso pode retardar um pouco o diagnóstico, exatamente porque a mulher vai estar com menos sintomas, ela demora mais tempo a procurar o serviço especializado. Mas, assim, não vai prejudicar, ela só pode demorar um pouco mais por ter melhora da dor. E existe algum gatilho para endometriose ou não é realmente? Na verdade, o grande gatilho mesmo é o início da menstruação, né? Então, a partir do momento que essa mulher começa a menstruar, acredita-se que as células endometriais comecem a migrar para dentro da cavidade abdominal e se implantar nos tecidos abdominais, e aí se inicia tudo. Tem alguma influência hereditária, doutor? Então, acredita-se que tem uma parte genética imunológica. Geralmente, a gente tem famílias onde várias pessoas da mesma família têm a doença. Então, isso fortalece muito essa crença de que tem uma relação genética e imunológica que predispõe a certas mulheres a desenvolver a endometriose. E existem alguns fatores de risco para essa doença, por exemplo? Sim. Então, o fator de risco para desenvolvimento da endometriose é a obesidade. Então, acredita-se que mulheres com sobrepeso têm uma predisposição, sedentarismo. Então, acredita-se que todos esses fatores podem aumentar o risco de endometriose, até porque pessoas com sobrepeso geralmente têm algo que a gente chama de conversão periférica hormonal, onde a gordura acaba se convertendo em hormônio e isso pode estimular o crescimento das células endometriais. Então, o sobrepeso, o sedentarismo podem ser fatores de risco para desenvolvimento da endometriose, sim. E como as mulheres, aí falando no geral, né, nos últimos anos, ao longo dos últimos anos, têm se preocupado com relação a essa saúde feminina realmente? As mulheres têm buscado mais realizar os exames, fazer exames periódicos, né, preventivos também, consultar ginecologistas? Sim. Olha, isso foi um avanço na sociedade, né? Então, hoje em dia, as mulheres, elas têm mais acesso à informação e é isso que a gente está fazendo aqui hoje, levando informação para quem está nos ouvindo. E as mulheres buscam também informação pelas redes sociais, pela internet, e elas têm procurado mais ajuda. Então, isso é muito legal. E antigamente existia muito preconceito, as pessoas tinham vergonha de procurar ajuda, e hoje não, hoje a informação está aí, as pessoas procuram, pessoas famosas vieram há pouco tempo falar sobre as doenças, endometriose, pessoas muito famosas, e isso nos ajudou muito, porque a partir desse momento
as pessoas falam, bom, se a cantora famosa tem endometriose, eu também posso ter. Então, eu vou buscar ajuda. E isso foi incrível, porque a partir do momento que todo mundo começou a abrir a sua vida pessoal e falar das suas dificuldades, as pessoas comuns como a gente também foram buscar ajuda, entendeu? Isso foi muito legal. Quer dizer, existia esse preconceito realmente, ou esse tabu em se falar sobre doenças como a endometriose? Muito, muito. Sabe por quê? Muitas mulheres que têm endometriose, elas têm dores, elas têm dor para ter relação, ela precisa faltar no trabalho, às vezes tem que ir no pronto-socorro, e muitas vezes isso equivocadamente é tratado até pelos próprios familiares com um certo desprezo. Diariamente eu escuto pessoas falando assim, doutor, ainda bem que o senhor descobriu essa minha endometriose, porque toda a minha família achava que isso era psicológico, que era frescura. Então, existe preconceito das pessoas com relação a isso. E a partir do momento que você dá o diagnóstico, a própria paciente fala, olha, doutor, agora eu posso falar para as pessoas que a dor que eu sinto, ela tem uma origem, ela tem uma explicação, porque até o próprio núcleo familiar, às vezes, acaba julgando essa paciente com endometriose. Imagino que no mercado de trabalho aconteça muito também, né, doutor? Principalmente a mulher que tem cólica menstrual e que vai para o pronto-socorro e às vezes tem que se ausentar do trabalho, se a própria família dela às vezes acaba julgando ela, imagina o seu local de trabalho. Então, isso é até legal para as pessoas saberem que assim, a mulher que tem dor, ela não está brincando. Ela tem, e são muitas mulheres têm dores incapacitantes mesmo, são pessoas que não conseguem levantar da cama. Então, essa dor, ela tem que ser respeitada. Essa mulher, ela tem que ser respeitada e ela tem que ser tratada, e não julgada equivocadamente. Doutor, o senhor fala em respeitar, né, realmente, primeiro de tudo, claro, você acreditar na idoneidade dessa Sim, mulher de que está falando sim. que tem essa dor. Quando o senhor fala em incapacitante, se essa mulher insistir realmente, né, por algum motivo ou outro, muitas vezes os trabalhos, né, o mercado de trabalho às vezes não consegue compreender, e muitas vezes essa mulher tem que ir com dor mesmo, às vezes toma uma série de analgésicos para minimamente conseguir driblar ali e ir, né? Tem algum risco? Olha, geralmente, isso que você falou, eu vejo muitas vezes, as mulheres se entopem de analgésicos para poder exercer sua função. O grande risco disso é essa pessoa passar mal, desmaiar, enfim, no seu ambiente de trabalho, ou até mesmo se acidentar, dependendo do que ela faz. E principalmente o uso de analgésicos potentes, opioides, ela pode ter crises de desmaio, ou se ela estiver dirigindo, ela pode perder a consciência. Então, isso pode ser um risco, sim. Então, assim, se a pessoa está com dor, se ela está muito debilitada, a gente recomenda para que ela procure um serviço médico em vez de ir para o trabalho. Na verdade, ela ir para o trabalho, ela pode estar correndo um risco, ou até mesmo oferecer um risco para as pessoas, dependendo do que ela faça, entendeu? Sim. Aí a gente recebe... Perdão, pode concluir, desculpa. Não, e é exatamente por isso que a gente tem feito tanta campanha para que as pessoas conheçam essa doença e para que as pessoas não discriminem a pessoa portadora de endometriose. Você tem que entender e respeitá-la. Então, eu acho que as pessoas terem acesso a essa informação e saberem que existe uma doença que causa tal problema é importante. Agora, doutora, mais uma pergunta chegou da redação. Alimentação, aí aqui citam a industrializada, né? Mas aí eu estendo para qualquer tipo de alimentação. Tem influência, assim como atividade física? Tem. Isso é muito interessante. Nos últimos anos tem se avaliado muito isso. E existe uma série de alimentos que são considerados inflamatórios, principalmente os alimentos ultraprocessados, os alimentos condimentados, excesso de açúcar,
esses alimentos eles causam uma inflamação no nosso corpo. E a endometriose, por ser uma doença inflamatória, ela tem os seus sintomas potencializados quando você utiliza esses alimentos. Então, hoje a gente pede para os pacientes com endometriose: evite de usar açúcar em excesso, evite de usar alimentos ultraprocessados, alimentos com muitos condimentos ou conservantes, excesso de carne vermelha, excesso de bebida alcoólica. Todos esses alimentos, eles causam uma inflamação no nosso organismo e potencializam ou pioram a dor da endometriose. Então, recomenda-se evitar esse tipo de alimentos. Assim como a atividade física, ela faz o seu organismo produzir endorfinas e melhora os sintomas da endometriose. Então, o casamento perfeito é dieta alimentar saudável, com alimentos saudáveis, evitar alimentos ultraprocessados e excesso de açúcar, e atividade física. Isso não que cure a endometriose, né, mas que ajuda a melhorar os sintomas, sem dúvida ajuda. Perfeito. Doutor, gostaria de agradecer demais a sua presença na live de hoje e todos os esclarecimentos. Eu é que agradeço pelo convite para a gente falar de uma patologia tão importante e tão incidente na sociedade. Muito bem. Obrigada, doutor. Até a próxima. Eu é que agradeço. Até a próxima. Olha só, essa foi mais uma live do RDTV, agradecendo demais a companhia de todos vocês que estiveram conosco pelo YouTube, Facebook ou Instagram. A gente lembra que ao longo do dia você pode acompanhar outras lives que estão sendo realizadas pelos nossos colegas jornalistas. Mais uma vez, muito obrigada. Até a próxima. Conquiste novas oportunidades. Faça sua graduação na Fundação Santo André. Cursos nas áreas de engenharia e arquitetura, direito, gestão e negócios, tecnologia, psicologia, ciências naturais e educação. Novo curso de ciência de dados e publicidade e propaganda. Inscreva-se no vestibular da Fundação Santo André.